Oi pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula sobre as modificações nas proporções mendelianas, tá? Então, ele é um vídeo cumulativo, assiste lá o primeiro para entender direitinho o que tá rolando aqui. Pessoal, assim, ó, além do caso, né, de dominância intermediária, de codominância, ainda existem outros dois casos que caem bastante em questões vestibulares, que modificam aquela proporção fenotípica do Mendel de 3:1, né? Lembra lá? 3 ervilhas amarelas para uma verde. Isso seria o resultado do cruzamento de heterozigotos, né? Isso para Mendel. E aí a gente está estudando agora o que pode acontecer para modificar essa proporção de 3:1. Um outro exemplo seriam os alelos letais. Esse exemplo aqui, pessoal, é bastante interessante. Foi descoberto por acaso, né, estudando os camundongos, esses ratinhos de laboratório, né. O que se viu? Que existia, na verdade, duas cores desses ratinhos, tá? Existia uma cor mais escura, né, mais acinzentada, e uma corzinha mais branca, que chamava de albino. Se via, pessoal, que quando se cruzava dois heterozigotos, né, esse heterozigoto ele deveria ser cinza, porque o alelo dominante ele comanda a síntese do pigmento cinza, a proporção que tu obtinha era sempre de 2 ratinhos cinzas para um ratinho albino, um ratinho branco. E isso é muito estranho, porque a gente estudou, né? Quando a gente faz esse cruzamento aqui, rola o seguinte: tu tem ali, né? Lembra lá a primeira lei de Mendel? Separa os alelos, né? Lá na formação dos gametas. Tu vai ter um ratinho homozigoto dominante, 2 ratinhos heterozigotos e um ratinho homozigoto recessivo. Se eu te falei que o alelo dominante comanda a cor cinza do pelinho do rato, né, e o alelo recessivo, a corzinha branca, né, que seria o nosso albino, na verdade eu deveria ter aqui 1, 2, 3 cinzas. O que aconteceu? Um deles morreu, né? Então era para ter 3 cinzas para um branco, e isso, né, respeitaria aí a nossa proporção mendeliana, 3:1, nossa proporção fenotípica, né? E aí se descobriu que, na verdade, se fizeram várias hipóteses, né? O cientista que conseguiu descobrir isso daqui, ele primeiro achou que o espermatozoide que portava o alelo azão não conseguia fecundar o oosfera, né, o óvulo, desculpa, que portava o alelo azão. Então nunca se formavam ratinhos homozigotos dominantes. Só que daí logo depois se descobriu que não, que na verdade o espermatozoide que porta o alelo dominante, ele pode sim fecundar o óvulo que também tem o alelo dominante. Mas o que acontece é que esse ratinho, ele morre durante o desenvolvimento embrionário. Não se sabe ao certo se essa combinação de alelos produz essa toxina em demasia e isso acaba sendo tóxico para o bichinho. Mas o fato é que o homozigoto dominante não se desenvolve. Isso, pessoal, explica o motivo pelo qual a gente vai ter 2 ratinhos cinzas e apenas um branquinho, resultante do cruzamento entre heterozigotos, tá? Então, o alelo letal também é um exemplo de modificação das proporções mendelianas, tá? Porque eu saio de 3:1 e vou para 2:1. Sempre que tu vê essa proporção fenotípica aqui, desconfia, pessoal, que a questão de vestibular tá te falando de proporção fenotípica alterada por alelos letais, né? É nome forte, né? Porque justamente o que faz, né? Esse alelo, quando em homozigose, ele acaba matando o neném ratinho, certo? Tem alguns exemplos de doenças que ocorrem em humanos, né? Que também são causadas por alelos letais, como, por exemplo, a brachdactilia, que é uma condição em que a pessoa nasce com os dedinhos curtos, né? E aí o homozigoto dominante ele acaba morrendo. Os heterozigotos ficam com dedinhos curtos e o homozigoto recessivo não tem a condição. Mas enfim, pessoal, um outro exemplo, esse daqui, chega a dar arrepio no povo. Lembra dos coelhinhos? Né? Os coelhinhos, o coelho chinchilo, o coelho himalaia, o abuti, o albino. O que é isso, pessoal? Polialelia. Tá? O exemplo mais conhecido é o da cor da pelagem dos coelhos. É que assim, a gente estudou isso em vários outros vídeos, mas é sempre válido lembrar. Eu tenho, para que eu consiga formar um novo ser vivo, eu tenho que unir gametas. Eu tenho que unir um espermatozoide com um óvulo, no caso dos animais, tá? E aí eu formo um zigoto. A gente viu lá nos vídeos da meiose que os gametas eles são haploides.
e que o zigoto, que é a célula que vai dar origem ao nosso corpão todo, ele é diploide, tá? Porque, óbvio, ele é formado pela união de duas células haploides. O que isso significa dizer? Significa dizer que essas duas células elas são munidas de apenas um conjunto cromossômico, por isso que elas são haploides. E essa célula daqui ela é munida de dois conjuntos cromossômicos, porque ela é resultado da união daquelas duas. Bom, ou seja, digamos que eu esteja analisando uma característica qualquer do teu corpo, sei lá, a produção de uma determinada enzima X, tá? O teu pai vai te mandar um cromossomo lá que tem o alelo dominante para a produção dessa enzima e a tua mãe vai te mandar o alelo recessivo para a produção dessa enzima. O alelo dominante faz com que tu produza a enzima perfeita e o alelo recessivo faz com que essa enzima seja, sei lá, torta e ela não funcione, tá? Tem várias doenças que são assim, por exemplo, o caso da fenilcetonúria, que daí tu tem o alelo dominante e o alelo recessivo. Quando a pessoa ela herda dois alelos recessivos, ela não consegue produzir uma enzima que degrada fenilalanina. E aí ela acaba acumulando muito desse aminoácido, né, da fenilalanina no corpo, ela acaba se intoxicando. É bem grave essa condição. Mas enfim, se teu pai te manda esse alelo e a tua mãe te manda esse, tu vai ter os dois dentro de ti, né? Tu vai ser heterozigoto. Nesse caso aqui, tu vai estar perfeito para a produção dessa enzima X que a gente inventou aqui. Mas, esse caso dessa enzima, pessoal, eu fui bem específica. Para a produção da enzima X, existem duas variedades de alelo. A variedade dominante e a variedade recessiva. A variedade que produz a enzima perfeita e a variedade que produz a enzima torta. Gente, nem todos os genes respeitam essa né, regra, entre aspas. Nem todos os genes, pessoal, eles têm apenas dois alelos, o alelo dominante e recessivo. Por exemplo, é o que acontece com a cor do pelo dos coelhos. A gente vai ter o coelho agouti, que é a nossa variedade selvagem, né? Agouti é só um nome bonito para dizer que o pelinho dele é marrom, tá? A gente vai ter a variedade chinchila, outro nome estranho para dizer que o pelo do coelho é cinza. A gente vai ter a variedade Himalaia, essa aqui é a coisa mais fofa do mundo, Himalaia, tá? Que é aquele coelhinho que tem as orelhinhas pretas, o focinho preto, o resto do corpinho é branco, coisa mais amada. Então esse aqui ele é preto e branco, né? E a gente tem mais uma possibilidade de cor pro pelo dele, que é o branco, e daí a gente chama ele de albino. Nossa variedade branquinha de coelho, tá? Ou seja, eu tenho que ter um gene que determine a produção do pigmento marrom, um gene que determine a produção do pigmento cinza, um gene que determine a distribuição de pigmentos pretos e brancos e um gene que determine a produção do pelo branco. É bastante alelo, certo? Por exemplo, eu posso te dizer que o alelo que determina a produção do pigmento marrom é o, sei lá, o C+, tá? O alelo que determina a produção do pigmento cinza, chinchila, é o alelo que eu vou chamar de alelo CH. O alelo que produz a cor Himalaia, eu vou chamar de CH. E o alelo albino, eu vou chamar ele de Czinho, C recessivo. Ou seja, para a cor dos coelhos, existem 4 alelos em toda a população de coelhos. Só que a gente acabou de ver que dentro de mim cabem apenas 2 alelos para uma determinada característica, porque eu sou diploide, eu sou formada por apenas 2 gametas. Então, por mais que na população inteira existam 4 alelos, dentro de um coelho, apenas 2 alelos vão estar lá, tá? E sim, existe relação de dominância e recessividade entre esses alelos. A questão de vestibular pode brincar com isso daqui, tá? Mas, geralmente, o que se diz é o seguinte: o alelo agouti, ele é dominante em relação ao alelo chinchila, que é dominante em relação ao alelo Himalaia, que é dominante em relação ao alelo albino. Ou seja, se um coelhinho ele herdar o alelo C+, né, que é o que representa o agouti, e, né, digamos que no espermatozoide do pai lá veio o alelo C+, e vai unir com o óvulo de uma mãezinha que tem o alelo CH. Isso significa que esse coelhinho, tá, que surgiu a partir da união desses dois, ele vai ter lá os 2 genes. Vai ter um cromossomo que tem o C+, e vai ter um cromossomo que tem o CH. Qual das duas cores tu acha que ele vai expressar? A que for dominante, né? Então esse coelhinho aqui, resultante do desenvolvimento desse zigoto, ele vai ter o pelinho agouti, que você sabe que é marrom.
Agora, tudo bem, eu tenho lá um espermatozoide que porta o alelo chinchila, tá? CH. E esse espermatozoide vai fecundar um óvulo que porta o alelo, inverter aqui, aguti. Ora, eu vou formar um outro neném. Esse neném aqui vai portar os dois alelos, vai portar o alelo C+, é o Ti, e vai portar o alelo CH, que é o chinchila. De novo, eu vou ter o mesmo genótipo no bebê. Então, eu vou ter outro neném que também é aguti. Se eu tivesse unido um espermatozoide CH com um CCH, a cor seria chinchila. Se eu tivesse unido um espermatozoide CCH com Czinho, a cor seria Himalaia. Ou seja, para eu ter um coelho branquinho, eu tenho que unir um espermatozoide Czinho com um óvulo Czinho, daí só assim eu vou ter um coelho branquinho, tá? Porque ele é recessivo em relação a todos os outros alelos. Isso é polialelia. Isso significa dizer que na população inteira existem vários alelos para aquela característica, mas que dentro de um coelhinho eu posso ter apenas 2, porque os animais são todos diploides, certo? Vou fazer um exemplo rápido aqui. Digamos que eu esteja cruzando ali uma coelha que é chinchila, heterozigota ali com o alelo Himalaia. Eu vou cruzar ela com um macho que ele é albino, certo? Tu vai fazer o teu chiqueirinho da mesma maneira que tu fez todos os outros até agora, tá? De novo, separa do primeiro quadrante em gametas femininos e masculinos. A mãezinha tem 2 alelos. Ela tem o alelo CH, que vocês sabem que comanda a produção do pigmento cinza, e eu tenho o alelo CCH, que vocês sabem que comanda a produção da cor Himalaia. E o paizinho ali, ele só tem uma possibilidade de produção de gameta, que é o Czinho, certo? Bom, se esse óvulo for fecundado por esse espermatozoide, eu vou ter um neném CH Czinho, que vai dar, adivinha qual? Quem é que é dominante, CH ou Czinho? Ah, CH é dominante em relação a Czinho. Então esse bichinho aqui, ele vai ser chinchila. Aqui vai ser a mesma coisa, CH, Czinho, vai ter outro coelhinho que é chinchila. Czinho aqui vai fecundar um óvulo chamado CCH. Então o neném aqui vai ser CH, Czinho. CCH fazer o que mesmo? Himalaia. Czinho sabe que é recessivo em relação a ele. Então aqui a gente vai ter um bichinho Himalaia. Coisa mais fofa com as orelhinhas pretas. E aqui tu vai ter exatamente o mesmo genótipo no neném, vai ter outro bichinho Himalaia. Ou seja, eu vou ter 2 chinchilas para 2 Himalaias. Ou seja, eu posso simplificar isso daqui, um coelhinho chinchila para um coelhinho Himalaia. Proporções mendelianas alteradas, tá, pessoal? E é isso aí. Certo? Espero que vocês tenham gostado da aula e tenham aprendido um pouquinho. Qualquer coisa, tamo aí. Beijo, até a próxima.